Olá pessoal, hoje vamos resolver a questão 70 de Química do Enem 2016, caderno azul. Vamos à questão? Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono 14. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a... Mas primeiramente, o que é o carbono 14? O carbono 14 é uma substância radioativa presente na estrutura de animais e vegetais que torna possível a datação, ou seja, dizer a idade daquele fóssil. Mas qual a diferença do carbono 12 e carbono 14 citados na questão? Bem, eles são isótopos, têm o mesmo número de prótons, números de nêutrons diferentes e número de massa diferentes. Temos aqui o carbono 12, 13 e 14, todos com o mesmo número de prótons, número 6. Para calcular a massa, nós usamos a soma do nêutron mais o próton. Então, temos aqui, o carbono 12 tem 6 nêutrons e 6 prótons, 6 mais 6, 12. O carbono 13 tem 7 nêutrons e 6 prótons, 6 mais 7, 13. O carbono 14 tem 8 nêutrons e 6 prótons, 6 mais 8, 14. O carbono 14 vai ser o mais instável e radioativo, com menos de 1% de abundância. O carbono 13 vai ter cerca de 1% e não vai ser radioativo, e o carbono 12 vai ser o mais abundante, com cerca de 99%. Os cientistas calcularam aproximadamente um carbono 14 para cada 1 trilhão de carbono 12. Mas como adquirimos o carbono 14? Raios cósmicos irão energizar esses nêutrons. Os nêutrons irão bombardear átomos de nitrogênio. Esses átomos de nitrogênio irão ser transformados em átomos de carbono, que serão fotossintetizados pelas plantas e assim consumidos pelos animais e seres humanos. Após a morte, os ossos e a madeira vão perdendo o carbono 14 através do decaimento da partícula beta. Mas como seria isso em forma de reação? Temos aqui a reação de formação do carbono 14. O nitrogênio 14, com 7 prótons e 7 nêutrons, vai absorver um nêutron de massa 1. Esse nitrogênio vai sofrer transmutação, ou seja, vai se transformar em outra molécula, o carbono 14, liberando um próton. Lembrando que na transmutação nós temos a lei da conservação de massas. Então, se temos número de prótons 7 de um lado, temos que ter número de prótons 7 do outro. 6 mais 1, 7, tudo certo. E se temos número de massa 15 de um lado, 14 mais 1, temos que ter 15 do outro lado também. Então, tudo certo. Já na reação de decaimento, nós temos o carbono 14, que vai se transformar em nitrogênio 14 com a emissão de partícula beta. Aqui também vai entrar a lei da conservação de massas. 6 prótons de um lado, 6 prótons do outro. 7 menos 1, 6. 14 número de massa de um lado, 14 número de massa do outro. Então, a partir dessas reações, os cientistas conseguem quantificar a presença de carbono 14 no organismo pelo que chamamos tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é definido em 5.730 anos. Relembrando, a quantidade de carbono 14 na atmosfera já é conhecida, então temos um animal com 100% de carbono possível presente no organismo e após a sua morte ele vai perdendo esse carbono 14 lentamente. Após 5.730 anos ele só vai ter perdido 50% de carbono 14. Agora vamos às alternativas. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a: letra A, proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos? Exatamente. Como é conhecida a concentração de carbono 12 e carbono 14 no organismo, através desse conhecimento, temos como calcular em média quanto de carbono 14 foi perdido e assim a idade daquele fóssil.
Então, letra A correta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas? Letra B. Decomposição de todo o carbono 12 presente no organismo após a morte? Não, o carbono 12 ele não é radioativo, então falso. Letra C. Fixação maior do carbono 14 nos tecidos de organismos após a morte? Muito pelo contrário, após a morte ele perde o carbono 14, então falso. Letra D. Emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismos após a morte? Também não. O carbono 12 ele não é emitido, então ele não é radioativo, então falso. Letra E. Transformação do carbono 12 em carbono 14 ao longo dos anos? Não, o carbono 14 vai ser transformado a partir do nitrogênio 14, não do carbono 12, então falso. Assim, temos a resposta correta, letra A, proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Boa sorte, fiquem bem e até logo!